Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Seja quarto de milha ou puro sangue inglês, se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. Hoje eu tenho dois convidados, um homem e uma mulher, mas eu vou ser obrigado a inverter a ordem da educação em função da grandiosidade do meu convidado. Para a gente poder entender quem é ele, olha isso. Segue sapateando Bambina lá do primeiro box, movimento Jungle King. Atenção! Oi, dada a partida para o quarto páreo do programa, prova especial Gualixo. Na reta final da prova especial Gualixo, o motivo de amar ataca lá por dentro, o talento de na luta pela primeira colocação, que é o Uncle King, avançando aqui por fora, vão pisando a seta dos 500 do vencedor, o Uncle King vai embalando, o motivo de amar sacou vantagem, lá por dentro o talento de reataca, vem novamente brigar pela primeira, o Uncle King avança e aberto o pendedor, na ponta Talented Man, o pendedor, avança por fora, vai passando para a terceira, vai passando para a segunda, vai buscar a primeira, dominou o pendedor, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro com o Elton cá por fora, o pendedor vai levar lá por dentro o 007 na dupla, cruzam a faixa final. 13.362 vezes ele fez isso. Existem nomes que passam pelo esporte. Existem nomes que se confundem com a própria história do esporte. Hoje, esse podcast não recebe um convidado, mas recebe um capítulo vivo do Turf Mundial. Um homem que transformou rotina em eternidade, silêncio em foco, repetição em recorde. Mais de 4 décadas montando, mais de 70 mil largadas, mais de 13 mil vitórias. A primeira delas, 16/11/1976. Eu tinha 3 anos. Mas reduzir Jorge Ricardo a números seria injusto. Porque o que trouxe ele até aqui não foi estatística, mas foi comprometimento. Vocação herdada do pai, lapidada na disciplina, testada na dor e confirmada na persistência. Ele caiu, levantou, caiu de novo, levantou de novo, enfrentou um câncer, enfrentou o tempo e venceu todos eles. Enquanto o mundo mudava, ele continuava fazendo a mesma coisa. Ganhou, ganhou, ganhou e ganhou. Hoje não vamos conversar apenas com o maior vencedor da história do Turf Mundial. Vamos conversar com alguém que entendeu o Turf como poucos. Senhoras e senhores, é uma honra com vocês, Jorge Ricardo, um brasileiro chamado Ricardinho. Meu... Obrigado de você estar aqui. Você não sabe o que você está fazendo com a minha... Estou até emocionado. Com a minha história e com a minha relação com o Turf. Jamais imaginava que eu ia ter alguém aqui da tua alçada e que a gente pudesse bater esse papo. Obrigado, obrigado, obrigado. Você, Vanessa, vai fazer o contraponto dessa história. Vamos começar. Se vocês assistem o podcast, vou começar por você. Quem é Jorge Ricardo? Herbert, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa, no seu podcast que está fazendo um sucesso já há algum tempo, assistido por muita gente. Eu fiquei até emocionado com as suas palavras, honrado. Para mim, você sabe que a minha profissão é a minha vida, né? Eu costumo dizer que eu nasci para ser jockey. Eu não tenho dúvida. Ninguém tem dúvida. Eu acho que quando eu vim ao mundo, Deus deve ter dito assim, você vai ser jockey. Né? Eu venho de uma família tradicional, meu pai foi jockey, tive tios que foram jockeys. Minha família é ligada praticamente ao turf, principalmente pelo lado paternal. E realmente eu não tinha como fugir disso. Eu não tinha. Graças a Deus você não fugiu. Eu nasci do lado do meu pai, convivi, né, do lado do meu pai, acompanhava meu pai para todos os lados. O meu amor pelo turf e pelo cavalo de corrida eram incondicionais, tá? Eu amava esse ambiente, como amo até hoje, por isso eu estou nele há 4 décadas, como você bem falou.
E se eu pudesse, eu não deixava nunca. Não vou deixar, quer dizer, vou ter que chegar um momento que eu vou ter que dizer, bom, até que cheguei. Mas a minha vida vai ser ligada sempre ao turf, tá? Sempre aos cavalos de corrida. É realmente o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. Eu acho que eu abdiquei muitas coisas na minha infância, na minha adolescência, e até hoje eu faço a mesma coisa. Eu abdico muitas coisas em prol da minha profissão, em prol do turf, porque é o que eu realmente amo. Muita gente pergunta assim, pô, já não chega não, cara? Pô, você já tem quanto tempo? Você já está com 64 anos? Eu falei, cara, eu sei que tudo tem um começo, um meio e um fim. Esse fim eu vou saber a hora, né? De eu chegar e dizer, bom, Ricardinho, chega, já está na hora de você... Mas só que eu não consigo ver isso, por enquanto. Eu me sinto em condições, eu me sinto bem, sinto com prazer de seguir fazendo o que eu faço. Que é o principal, né? Exatamente. Eu acho que tudo na profissão de cada um, seja ela qual for, você tem que ter prazer em fazer. Você tem que se sentir bem naquilo que você está fazendo. E é como eu me sinto, né? Eu, quando não posso correr, ou quando eu não tenho corridas, eu sinto um vazio tremendo, né? Eu deixei de fazer muitas coisas. Para te contar uma história, você vai dizer assim, pô, esse Ricardinho é maluco mesmo. Eu fui montar o Arco do Triunfo. Estaremos lá esse ano. Exatamente, por isso que isso veio na minha cabeça. Em 94, eu fui montar o Much Better, tá? E eu fui para a França, cheguei lá numa quarta, numa quinta-feira, eu paro, geralmente é sempre sábado, né? Sábado, domingo, eu não lembro. E de lá, as pessoas iam para fazer outra viagem, eu conhecer os aras da França, os aras iam para os Estados Unidos, não sei, e me convidaram. Eu falei, não posso, porque eu tenho que voltar, porque eu tenho compromisso no Rio de Janeiro, tenho que montar um grande prêmio, tenho outros compromissos, então não posso ir. Então eu deixei de fazer tudo isso, né? Emendando. Tem meio lógica, voltar... porque você tem 3.300 e poucas vitórias. Se não tivesse esse comprometimento, você não chegava nesse número. Exatamente. Então, eu vivi para isso, como vivo até hoje. Eu sinto prazer, eu aproveito a minha vida dentro da minha profissão. Show. E, para poder introduzir Vanessa, nós vamos entender que esse relacionamento desses dois começou em 2006, né? Isso? 2006. 2006. Quem é Vanessa no mundo do cavalo de corrida? Vanessa é uma médica veterinária, me considero uma fanática patológica no mundo do cavalo. Eu acordo pensando no cavalo, trabalho o dia inteiro com cavalo e vou dormir pensando em cavalo. E tive o privilégio de trabalhar com o Ricardinho desde 2009, no mesmo Aras, né? Eu estava no Aras fazendo a preparação desses potros. Argentina. Ele entrou em 2006, eu entrei em 2009 e só saí desse lugar em 2019. Eu fiquei 10 anos trabalhando lá. Então, a gente criou um vínculo muito forte. Se conhecem em 2006, começam a trabalhar no mesmo lugar em 2009? Nós nos conhecemos em 2006, né? E começamos a trabalhar juntos em 2009, quando ela foi para o Aras La Passion. Eu antes estava no Santa Maria da Ararás. Sempre Argentina? Sempre Argentina. Eu fiquei 2005, 2006, 2007 em Santa Maria da Ararás. 2008 cuidando da minha filha. E 2009 eu ingressei no La Passion quando... Aí vamos perguntar, mas por que esses dois estão sentados juntos? Tudo bem, eu conheço um monte de gente da indústria do cavalo de corrida, tudo mais, vocês trabalharam, tiveram a sorte de se conhecer em 2006, trabalhar junto em 2009 e tudo mais, mas o que liga vocês dois hoje? Cavalo. Cavalo liga totalmente. E o privilégio de eu ter o Ricardinho, o recordista mundial, que eu acho que o merecimento dele, ele tem que ter um Instituto Jorge Ricardo. Ele é uma lenda viva. Exato. Ele é uma lenda viva. Então, a minha indignação surgiu daí. Eu queria que o Ricardinho tivesse o seu...
seu lugar no mundo. E eu falei, vamos começar a mexer com os cavalos. Já que a gente está na América Latina tão atrasados, por que a gente não começa a trazer a coisa forte para cá? Vamos começar a movimentar um pouco. E aí, o que vocês fazem? A gente tem uma mentoria, onde a gente ajuda todas as pessoas que queiram aprender a lidar com um cavalo atleta. Tá. Só para eu entender melhor, é uma mentoria que você prepara esse cara para ele ser treinador de cavalos. Treinador de cavalos. Tá, é exatamente isso. Me conta um pouco, como que vocês estipularam isso, como que funciona? Olha, isso foi ideia da Vanessa. Vanessa é uma veterinária que eu estipulo muito inteligente. Ela tem grandes ideias, ela tem uma cabeça moderna, tá? Que eu acho que isso é muito importante hoje em dia, tanto para a criação quanto para o manejo com os cavalos, tá? E ela veio sempre criando ideias inovadoras, como, por exemplo, que eu tinha que ter um Instituto Jorge Ricardo, que nós tínhamos que voltar um pouco, ensinar, né, as ideias dela, passar as ideias dela um pouco para as pessoas que tivessem interesse, né, em treinar, aprender com os cavalos, tá? Então, isso tudo foi nos ligando, a gente foi tendo ideias. Hoje nós temos uma plataforma, inclusive, de jockeys, não somente de jockeys, mas de profissionais, tá? Para mandar para fora do país. Mas isso é um outro... Isso é uma outra coisa. Vamos começar na consultoria, na mentoria. Que tipo, pelo que eu estou entendendo, me corrijam se eu estiver errado. Eu tenho interesse em me tornar um treinador de cavalos, ou se já sou, de me atualizar com essas técnicas novas que vocês estão ligadas no mundo inteiro e tudo mais. Então, vou lá e vou querer consumir o produto de vocês, vou ser um mentorado de vocês. O que eu tenho acesso? Como que vocês decorrem esse processo de aprendizado? Ele é online, à distância? Me explica um pouco. Comprei esse produto, quero ser um mentorado de vocês. Ele é à distância, Herbert. Para poder chegar a maior número de pessoas, a gente preferiu fazer à distância. Nada impede também de ir fazer uma parte presencial. Também é possível, tá? Tem que arrumar um pouco a logística. A gente hoje está com mentorados no Uruguai, no Chile, no México, na Argentina, tá? E no Brasil está começando. Tá. A ideia é assim... Brasileiros, acordem, contratem, vamos atrás, vamos se atualizar. A ideia é muito básica. A gente tem uma mesa. Essa mesa só para porque tem 4 patas. Tá? Qual que são as 4 patas para um profissionalismo no cavalo atleta? Você tem que ter a nutrição, o treinamento, a sanidade e o comportamento. O que é o comportamento? É a leitura do cavalo. Então, a gente dá ferramenta para as pessoas terem como entender esse cavalo. Como que você chamou? A gente estava batendo um papo. Como que você chamou esse método mesmo? É método AC/DC. Por que AC/DC? Antes das corridas e depois das corridas. Antes das competências e depois das competências. Um atleta, ela precisa ser assistido antes e depois. Porque você precisa perpetuar uma campanha nesse atleta. Não é ganhar uma vez, 2 vezes e estou feliz. Ele tem que perpetuar uma carreira em cima de uma campanha. Um atleta não pode... O Ricardinho perpetuou na campanha dele. Ele só 49 anos correndo, né? Por que um potro não pode ter a mesma sequência de ganhar várias vezes, não 1, 2 vezes? E isso, como que é o trabalho de vocês nesse processo? Ainda estou falando na mentoria de vocês dois. Como que vocês atuam com o mentorado? A gente atua com cada pessoa dentro da mentoria tem a sua função. O Ricardinho, ele é totalmente a parte estratégica. Tá? Ele está na parte ali da parte dos jockeys, dos galopadores
Ele ajuda a parte estratégica, entende de pista, entende de ritmo de carreira, entende de equilíbrio no cavalo. Então, ele está na parte da visão de cima. E eu estou na parte da visão de baixo do cavalo. Depois a gente tem um Deixa eu fazer só nutricionista. uma parte. América Latina tem alguma pista que falta você correr ou não? Olha, na América Latina acho que eu já corri em Então acho que você tem todas. propriedade para poder dar um aconselhamento. Herbert, eu acho que o treinamento de um cavalo na raia é muito importante, tá? Isso a Vanessa sempre falou, a forma que você treina o seu cavalo, a forma, o ritmo, né, de galope, inclusive você ter uma ferramenta que eu acho muito importante, o jockey. A pessoa que vai em cima do cavalo não precisa ser basicamente um jockey. Pode ser um rediador, um variador, mas uma pessoa que entenda, que saiba descer do cavalo e passar o que ele sentiu desse cavalo para você. Eu acho que isso é muito importante, tá? Porque não adianta nada. Eu, por exemplo, Ricardinho, vou montar o teu cavalo. Galope o teu cavalo, como é que tá o cavalo? Tá bem. Muito raso. É um negócio muito, entendeu? Tá bem, não. Óbvio, que a gente vai torcer para que ele sempre esteja bem. Mas se você sentir alguma coisa diferente, porque o cavalo te mostra. Fala isso. Tá? O cavalo, muitas vezes, ele te mostra alguma coisa. Se ele faz alguma coisa diferente, se ele galopa diferente, se ele troca de mão diferente do que ele tá, você pode ficar certo de que alguma coisa tem. Então, isso é muito importante, a pessoa que está em cima do cavalo passar isso para o treinador. Deixa eu vou fazer algumas provocações para os dois. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente está mantendo um diálogo já. Vocês sabem da minha predileção ou do meu entusiasmo pelo tal do treinamento intervalado. A gente vai falar sobre isso. E eu sigo, a base minha do tal do treinamento intervalado é o tal do americano Tom Ivers, que vocês já devem ter ouvido falar dele. Vamos se movimentar para final dos anos 90. E aí eu vou ler algumas declarações do Tom Ivers no final dos anos 90. Depois a gente vai se transportar para 2026 e eu queria que vocês analisassem esses dois mundos. Essa declaração no final dos anos 90, essas declarações que eu vou ler no final dos anos 90, valia, vamos falar de Estados Unidos, valia para os Estados Unidos e valia exatamente para o Brasil. Passado 26 anos, eu acredito que eles mudaram, eles sentiram essas provocações e tiveram alterações e talvez, no meu modo de ver, nós ainda não. Vamos a essas provocações final dos anos 90. Tom Ivers dizia: no esporte humano, ciência é consenso. No turf, parece afronta. Outra frase dele: não existe nenhuma indústria no mundo desenvolvido que despreze mais a tecnologia que a indústria do cavalo de corrida. Nos anos 90, isso. Em nenhuma outra área do conhecimento, investimentos tão gigantescos são feitos com tanta simplicidade para depois serem entregues a mãos despreparadas e reduzindo o sucesso a praticamente zero. Em nenhuma outra atividade do mundo, o empirismo, a desinformação e as crenças sem qualquer embasamento científico desempenham um papel tão relevante. Tom Ivers falava isso no final dos anos 90 e naquela época valia para os Estados Unidos, para os países desenvolvidos e valia para nós. O que mudou? Lá eu sei, aqui eu pergunto para você. Completamente tudo, Herbert, porque se você não tem... a gente chama de técnica DRA. O que é DRA? Dados, registros e análises. Se você não tem isso, você não tem como progressar em alguma coisa se você não tem como mensurar para ver como é que você vai sair do 0, 10, 20, 30. Tá. Então, essa provocação que ele faz, você fala que mudou tudo, mudou completamente. Mas a América Latina mudou? Não, está mudando porque a gente está agora, graças a Deus, iniciando e graças a Deus a gente já tem vários mentorados nossos que já está aplicando e a gente vê, por que a gente vê um resultado? Porque é uma base bem feita. Porque você pergunta para qualquer treinador hoje, qual que é a frequência basal do seu cavalo?
Se eles não nem medem, como vão saber? Quanto tempo ele voltou do treinamento e teve a recuperação dele? Eles não sabem nem responder isso. Então, assim, como é que você vai saber se teu cavalo tem condições de ir da América Latina correr nos Estados Unidos se você não sabe se o tempo de recuperação dele vai aguentar um câmbio de hemisfério? Ricardo, você que trabalhou praticamente na América Latina inteira, você via diferenças gritantes desses treinadores ou a América Latina eu posso enfiar tudo no mesmo saco, era tudo a mesma coisa? Mas para mim é tudo a mesma coisa. Aqui na Argentina, no Chile, Peru, eu não tenho muita... Eu não posso falar muito desses lugares, porque eu só posso falar de onde eu trabalhei. Trabalhei na Argentina, trabalhei no Brasil. Tá? Fui montar no Chile, Peru, tive há pouco tempo na Venezuela, então mas não sei. Mas treinamento, pelo que eu vejo, teoricamente, na América Latina é tudo igual. Treinar não é fácil, tá? Como nada é fácil na vida. Mas se você... o que eu muitas vezes vejo é que, infelizmente, os nossos profissionais não querem evoluir, tá? Eles acham que sabem, eles acham que a maneira que eles estão fazendo muitas vezes é a certa. Porque meu pai fazia assim, meu avô Exato. fazia assim. Eu ganho assim. Eles não sabem que isso... Ganha aqui, né? Se for lá para fora, passa vergonha. Que isso Contra quem, evolui. né? Tudo no mundo, tudo vai progressando, vai evoluindo. Treinamento, a forma até de você, próprio jockey, de montar, enfim. E eles não querem evoluir. Eu não sei se porque, infelizmente, o turf no Brasil, principalmente no Brasil, ele eu não posso chamar um turf de pobre. Ele não tem expressão. Eles não dão a expressão ao turf o que ele realmente é. Né? O turf é uma indústria. Pujante no mundo inteiro. Exatamente. O turf envolve muitas coisas, tem muita mão de obra. Então, isso deveria ser dado o valor que realmente ele é. Vou te fazer uma parte. No episódio anterior, eu trouxe aqui, na posição de vocês, estava um dos treinadores mais vencedores de humanos, de atleta, prepara atleta. Eu cheguei a assistir. Ronaldo Martinelli, um amigo de 20, já fomos subir montanha junto na Itália, conheço ele há bastante tempo. E eu fiz essa pergunta para ele, não lembro se no episódio ou em off. Eu peguei e falei assim, Ronaldo, você não é do mundo do cavalo, nada, mas estou te dando uma radiografia. Quando a gente chega com coisas novas, evoluções, essas... não vou nem falar tecnologia, mas modelos técnicos, protocolos diferentes... Como que isso é aceito no mundo dos humanos e por que você acha que não é aceito no mundo do cavalo? Ele chegou numa conclusão que eu parei para pensar. Ele falou, talvez o background educacional. Como hoje os treinadores, todos eles são educadores físicos, passaram por faculdade, os treinadores de humanos. Eles têm uma capacidade de absorver e de trabalhar, estou falando com aplicativos, com gadgets, com monitoramento cardíaco, com uma certa facilidade. Já a turma do turf, por estar um pouco mais distante de escolaridade, de coisa, se você chega com alguma coisa nova, ele automaticamente fala, puta, não vou saber mexer, vai ser difícil, eu não tenho capacidade, e aí ele cria uma repulsa natural. É exatamente mais ou menos por esse lado, tá? Por exemplo, o treinador de humanos, ele tem que ser formado, tá? Ele passou por uma faculdade. Ele passa por uma faculdade, ele é uma pessoa que tem uma certa instrução, enfim. E o treinador de cavalos de corrida, muitas vezes não. Tá? Muitas vezes tem pouca escolaridade, não tem uma faculdade, eles não foram preparados para esse tipo de abordagem. Tá? Então, para eles, talvez essa parte seja mais difícil. Mas porque eles também não querem aprender. Eu acho que é mentalidade. Mas é um medo, né? É a mentalidade. Não mudar a mentalidade. Por que eu vou dizer isso para você? Eu trabalhei em 2005 no Pan-Americano de Enduro. 2005, há 21 anos atrás. Eu via os filhos de 10 anos
vindo com um medidor cardíaco, 10 anos atrás. Ajudar o pai a resfriar o cavalo. E eu falei, por que no enduro já está sendo utilizado essa tecnologia e a gente no turf não usa? Era uma indignação que eu tinha com isso. Eu não podia entender por que no enduro já estava sendo utilizado o medidor cardíaco e no turf, que tem segundos para você baixar. E eu digo sempre, a gente não ganha por um focinho, a gente ganha por uma abraçada. E não ter uma tecnologia por trás. Então, quando eu apliquei essa tecnologia no turf, a gente está vendo o resultado, porque a gente está medindo. Vanessa, deixa eu te fazer um negócio. Vamos quebrar alguns paradigmas aqui. Eu vou anunciar no próximo episódio, mas eu fui convidado a ser o novo connector da Garmin no Brasil. Connector é como se fosse o embaixador da Garmin no Brasil. A Garmin é a multinacional americana, gigante mundial de monitoramento. Telemetria, GPS para avião, frequencímetro para humano, e ela entrou no mundo equino. E aí, quando me foi apresentado, eu estou utilizando o monitoramento da Garmin na minha égua para fazer os meus protocolos. Eu achei, assim, ridiculamente fácil de mexer. Então, uma criança de 10 anos. Os nossos treinadores que têm esses receios com relação à tecnologia, você trabalha lá do teu lado, deve ter os teus monitores e tudo mais, assim, a gente precisa tirar esse preconceito, porque... Herbert, eles não acreditam nisso. Esse que é o problema. Eles não acreditam que isso seja importante. Eles acham que importante é eles trabalharem no cavalo, preparar o cavalo para correr, respiração... Respira bem e come bem. Tá respirando bem, comendo bem. Exato. Já tá bom. Eles não acreditam nisso. Isso é por isso que eu falei para você. Talvez... E hoje em dia, infelizmente, o turf no Brasil, ele é um turf pobre. Tá? Isso tudo envolve gastos, envolve despesa. Você teria que ter uma equipe para poder fazer isso. Para poder fazer tudo isso. E muitas vezes é impossível você conseguir desenvolver tudo isso. Que eu acho que isso é muito importante. Tá? Eu venho... A gente, né? Eu venho de um turf, estou nisso desde... Comecei profissionalmente em 76. Eu tinha 3 anos, eu lembro. Quando eu estreiei. Eu convivi com muitos veterinários, muita gente inteligente, e eu já via isso lá atrás. Não sei se você chegou a se lembrar, o José Roberto Taranto. Foi um grande veterinário do Santa Ana na época, enfim, e ele usava muito esse método. Todo cavalo que trabalhava, ele ia lá, ele escutava. Nessa época talvez não existisse tanto essa aparelhagem que existe era o processo, hoje. Ou como era nos humanos, carótica, ele ia lá, segundos. Ele escutava o coração do cavalo, ver se o cavalo recuperava rápido. Eu sei que hoje muita gente media a temperatura, muita gente usa. Tem muita gente que faz isso, né? Mas a maioria não, ou não acredita, ou exatamente para economizar acaba não embarcando. Gastos, acaba não embarcando. Pensa que está economizando. É diferente. Porque ele deixa de ver o que ele deixa de ganhar. Exato. Não é o que ele pensa que está economizando. Já que a gente está falando de monitoramento cardíaco, não é nem assim. O cavalo não vai ficar mais craque porque você colocou um frequencímetro nele. Mas te vai dar instrumentos para que você não erre. E para que você melhore o cavalo. Herbert, o que a mentoria faz? A gente dá. A primeira parte é nutrição. Você tem que primeiro... construir a base. Construir a base. Primeira parte é nutricional. Depois vai para a fisiologia do exercício. Depois vai para a biomecânica. E depois vai para um protocolo de dor. Se é atleta, vai ter dor. Sim. Se você vai fazer musculação numa academia, no dia seguinte você está dolorido. Então a musculatura dói. Tive aqui com o João, seu parceiro. E a gente, para mim, eu que sou do esporte há muito tempo, atleta de alto rendimento precisa conviver com a dor. Com certeza. E o cavalo também. Então igual. A gente vai ter... Isso igual. O cavalo é como um ser humano. Igual. Você tem uma coisa muito... eu até esqueci o nome agora. Que eles dão, por exemplo, um cavalo que vem de muito tempo sem correr.
digamos 6 meses, 1 ano. Ele corre, tá? Se esse cavalo ele voltar a fazer a próxima corrida em menos de 30 dias, a chance dele fracassar, correr mal, é enorme, a maioria. Por quê? Porque o cavalo ele fica com a musculatura doída. Ele precisa de um tempo para recuperar. Tá? A Vanessa é veterinária, ela deve ser. Ele precisa de um tempo para recuperar e esse tempo, muitas vezes, leva quase de pelo menos 20 e tantos dias para frente, para o cavalo poder voltar e render o que ele está acostumado a render. Isso tem um nome, eu até esqueci o nome, mas já vai me vir na... Vanessa, eu vou te usar como veterinário, fazer uma consultoria gratuita aqui. Eu, quando treinava, quando me exercitava, eu pegava um exercício intenso e eu sabia que no meu corpo, o corpo do humano, 48 horas depois desse trabalho de intensidade é meu pico de dor, de musculatura. Exatamente depois não tanto, mas 24 horas já está e 48 horas depois é onde eu estava com o meu pico de dor. Como é no cavalo? O cavalo, assim, para quem tem ideia das diferenças de fisiologia, a gente tem que pensar, musculatura, tendão, nervo, é tudo igual. A gente só muda a fisiologia. Por exemplo, a reserva de glucógeno de um cavalo, ele demora de 48 a 72 horas para reposição. E no humano é 24 horas. Mais rápido. É mais rápido. Então, quando a gente tem que pensar num cavalo que a gente vai exercitar, se a gente não colocar a recuperação como uma forma de treinamento, a gente já está errando. Eu tenho uma polêmica muito grande até com meus colegas veterinários, de que quando pega um cavalo que está com uma lesão leve, alguma coisa, manda 2 meses ao campo, 2 meses ao piquete. É a pior coisa que a gente pode fazer com o atleta. Esse descanso. É um descanso que tem que ser controlado à base de fisioterapia para não perder condicionamento físico enquanto Porque você recupera uma lesão. Então, largar num piquete e deixar que Deus cure, quando eu voltar, você vai ter que começar tudo do zero. Então, só que eles não começam do zero. Eles começam trote, galope, meio correr, floreio e anota. Então, não tem um acompanhamento que você mantenha esse condicionamento físico enquanto você recupera uma lesão. Eu não conheço um jogador de futebol que estourou um joelho vai pra casa, e fica vendo Netflix no sofá. Não existe isso. Exatamente. Vanessa, eu quando levava minhas quedas... Que não foram poucas. Eu vou contar foram uma dele. algumas. Por exemplo, eu tive uma queda muito feia na Argentina. Tá? Eu quebrei o cotovelo em 15 partes. Tá? Muitos diziam que eu não ia voltar a montar mais. Foi uma que caiu 3 cavalos? Não, essa foi a última. Tem tantas que eu... Mas essa eu quero contar essa história do cotovelo dele. Eu quebrei o cotovelo em 15 partes. A maioria das pessoas diz, esse não volta mais porque acabou. Vai ter que reconstruir esse cotovelo, você conseguir recuperar um cotovelo, você precisa de um movimento onde você... Enfim. Na época me operou um grande médico, tá? O número 1 da Argentina, Dr. Gersa. Me foi indicado por um treinador na época, no Fiego. Enfim, ele me operou. Eu com 10 dias eu já estava fazendo fisioterapia. Quer dizer, isso, na minha opinião, ao meu ver, foi muito importante para a minha recuperação. Porque você imagine se eu ficasse com o cotovelo parado, tá? 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que ele cicatrizasse, para deixar... Completamente... Eu não ia... Primeiro que eu não ia ter os mesmos movimentos que eu tenho hoje. Se você olhar para mim, eu tenho o cotovelo normal, o braço normal. Eu conheço muitos jogos que tiveram esse problema, que tem o braço um pouco mais curto que o outro, que tem um pouco mais... Eu não, eu tenho um braço normal. Eu com 10 dias estava fazendo fisioterapia. Eu acredito que o cavalo seja igual. Sim. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Que ano isso, mais ou menos? Isso foi em 2014, 2013 e 14. Tá. Da onde surgiam essas ideias? E aí eu vou entrar na outra parte, no outro negócio que vocês dois têm junto.
Você tinha algum aconselhamento? Você, tipo assim, quem embutia essa persistência na sua cabeça? Não para, já vai para fisioterapia. Da onde? Porque quem que te aconselhava nesse processo? Mas eu nunca tive isso. Não. Se eu tivesse isso, talvez eu hoje seria talvez outra pessoa, na maneira de pensar. Isso tudo foi sempre, partiu de mim. Nasceu comigo, por isso que eu te digo, eu acho que eu nasci para ser jockey. Quando eu nasci, Deus botou o dedinho e disse assim, você vai ser jockey. Tá? E essa vontade, essa persistência... Essa vontade sempre partiu de mim. Cada queda que eu tive, você falou, eu tive um câncer em 2009, tá? Um linfoma no Hodgkin. Tive várias quedas. Se você perguntar para mim qual é a parte do corpo que eu não quebrei, eu vou dizer, não, nenhuma. Eu tenho o corpo todo quebrado. Clavícula, fêmur, úmero, cotovelo... As 7 vértebras. Vértebras. Essa última queda que você comentou, eu tive 8 fissuras de vértebra. Enfim. E isso, eu sempre tive a força interior... De não querer parar. De não querer parar. Então, eu fazia tudo para ter uma recuperação mais rápida possível. Eu era muito profissional nisso. Eu procurava sempre estar fazendo o certo, o correto, para tentar voltar sempre bem. Você tem que fazer terapia, isso é meio paranoico. Eu sou paranoico. Eu sou paranoico pelo aquilo que eu faço. Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou ter que contar. Quando ele caiu do cotovelo... Eu fui para o hospital, a gente sai correndo para o hospital, né? E chego lá, ele estava com a cara toda desfigurada, só um pedacinho da boca normal, o resto toda a cara inflamada. E aí entra o médico com o raio-x dele, olha para cima e fala, como é que eu vou arrumar isso aqui? E ele vira para cima, só com um pedacinho da boca, quanto tempo, doutor? Você já estava preocupado? O tempo que ele ia levar para voltar a correr. E aí estava conversando com ele, ele já estava com a bolinha aqui. Eu ia na casa dele, ele com a bolinha. Ele, assim, numa dedicação e numa constância, assim, impressionante. Eu nunca vi nada igual. Se você tiver ideia, Vanessa, eu sempre voltava... O do fêmur, no mesmo sempre dia. Voltava no mesmo antes dia. do tempo que os médicos me davam. Ele ia contra os médicos. Para você ter ideia, como é que eu sou doente pelo que eu faço. Eu sou paranoico pelo que eu faço. Eu tive o meu câncer em 2009. A minha pergunta para os médicos, obviamente, é se eu ia poder voltar a montar. Tá? Porque eu não queria nem passava pela minha cabeça que eu tivesse que não poder voltar a montar. E os médicos, na época mesmo, me disseram, olha, não tem problema, isso, graças a Deus, é um linfoma no Hodgkin que tem cura, você vai... Agora, óbvio que vai depender de você, da tua cabeça, né, da tua fé, enfim. Aí você falou, tá, então se depender disso... Não. Terapia de manhã e montando à tarde. E eu perguntei para ele, doutor, eu tenho chance de estar fazendo o tratamento e seguir montando? Era a minha preocupação. Eu queria fazer... Eu falei, meu filho... Aí o médico falou, meu filho... Você é doente? O que você tem? Como é que você vai fazer um tratamento de quimioterapia? Porque a quimioterapia te atira para baixo e vai seguir montando. É impossível. Você fica quietinho aí, entendeu? Aí eu falei, aí eu tive que relaxar, não tinha outro jeito, né? E para poder voltar. E graças a Deus eu voltei bem. Tive maus momentos, passei maus momentos, que não é fácil. Mas voltei bem, graças a Deus, e estou aqui até hoje. E daí surgiu a ideia de pegar essa cabecinha dele e transplantar cabeça de campeão. Foi daí que surgiu. Vamos explicar isso. A gente falou da mentoria, então eu quero melhorar o meu jeito de treinar, eu quero me tornar um treinador, eu quero entender melhor como os meus cavalos são treinados, então vou lá e tem a mentoria, a gente pode até voltar a falar nela depois, beleza. Só que vocês têm um outro negócio juntos, que eu acho fantástico, você sabe que eu já tive participações, falei para vocês, no ramo do futebol, que tem muito isso, mas vocês criaram uma agência para assessoramento
de profissionais do turf, especificamente jockeys e galopadores, para moldar esses meninos, meninas para o mercado externo, é isso? É isso aí. Nós montamos uma plataforma, né? Não chega a ser uma agência, é uma agência também, uma plataforma de levar jockeys para o exterior. Você sabe que, em geral, tanto no Brasil quanto na Argentina, Chile, Peru, nós temos grandes jockeys, tá? Jockeys brasileiros, jockeys argentinos, jockeys peruanos. Inclusive, um dos bons jockeys dos Estados Unidos se chama Edgar Prado, é um jockey peruano. Tivemos jockeys chilenos, tá? Enfim, nós temos muito... A América Latina tem muito muita talento. mão de obra, muito talento. Uma matéria-prima boa. Exatamente. Então, nós criamos, eu, Vanessa e Ornella, criamos uma plataforma e uma agência para tentar levar esses expoentes para fora, tá? Mas não somente isso. A gente quer dar um assessoramento para eles lá fora, porque você sabe que não é fácil, né? Muitas vezes são garotos jovens que vão para fora, vão tentar a vida lá fora. Muitas vezes não é fácil você ir sozinho, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter muito foco, você tem que ter um objetivo na vida como tudo para vencer. E uma Então, coisa que a gente estava falando, acho que eu achei sensacional, tem o processo de abrir porta, levar, lapidar o talento, você vai dar as tuas dicas todas de como que você se preparava e tudo mais, mas um fator essencial que vocês estavam falando Inteligência emocional. é a inteligência emocional, porque eu posso ter o melhor talento do mundo e se eu não tiver essa estrutura... se você não tiver uma estrutura e emocionalmente, você não consegue. Por exemplo, teve vários jogos que foram para fora, foram tentar a sorte lá e não conseguiram. Voltaram porque se sentiam sozinhos, ainda mais aquele que não fala o idioma, que não se expressa bem. Realmente chega uma hora que se ele não tiver um assessoramento, se ele tiver uma estrutura, ele não consegue. Tem família, acaba voltando. Então é isso que a gente está querendo, além de botar eles lá fora, dar um assessoramento, né, Vanessa? Dar uma ajuda e um... Vou lembrar de uma história, e aí por isso que eu acho que a parceria de vocês dois é essencial. Conheci Bernardinho do vôlei, a gente esteve junto num tempo e tal. Na época ele estava casado com a Fernanda Venturini. Bernardinho, não precisa apresentação, Fernanda, uma das melhores jogadoras do mundo. Bernardinho na mesa, a gente conversando, ele vira e fala assim: Fernanda, você seria a pior treinadora que existe. Ele pegou e falou assim, mas por quê? Porque você tem talento. E a pessoa que tem talento, ela nasce natural. Você não vai saber explicar. Eu, que não fui um jogador de nível de elite, tenho mais condições pedagógicas de falar, precisa fazer isso, porque do teu é natural. Isso me gravou muito nessa coisa. E aí eu chego na posição de vocês. Sem dúvidas, um dos caras, ou se não, o jockey mais talentoso do mundo, porque afinal são 13 mil e poucas vitórias. Você tem a tua parte de experiência que você vai poder passar tudo. Como que entra essa experiência dele? Mas como que entra a tua parte no processo de trabalho mental desses meninos? Como que é essa estrutura toda, como que é essa parceria de vocês em suportar esses garotos? Brit, o Ricardinho, ele tem, durante toda essa vida dele, de 49 anos, ele tem muita experiência. E eu queria entender como é que ele conseguia subir no cavalo e esquecer dos problemas. Ele sobe no cavalo até o dia de hoje. Ele tá cheio de problema, ele sobe, esqueceu e vai e faz o que ele tem que fazer da melhor maneira. Em cima do cavalo não pensa nos boletos, não. Não, nos boletos, nas encrencas, nas doenças, em nada. Ele simplesmente esquece. E vai e faz o que tem que fazer. E aí a gente já está com jockeys dentro da plataforma, e eu fiz 2 ou 3 reuniões com eles, e foi um progresso, assim, rápido. Porque usando, esses gatilhos. É como se faz um coach deportivo, né? Esses meninos, eles precisam de estrutura para poder se focar.
Então, tem que ter a parte da nutrição, tem que ter a parte do exercício físico, tem que ter a parte do acompanhamento psicológico e tem que também ter um apoio onde eles entendam que a inteligência emocional deles vai ajudar a ter as melhores decisões no momento de pressão numa carreira que é segundos. Você tem que decidir muito rápido. Senão você acaba rodando, senão você acaba provocando até um acidente se você não tem um reflexo rápido. Então, e não só isso, também dá um apoio financeiro, porque eles recebem vários prêmios e aí acabam não sabendo... Como administrar. Começa a comprar muito passivo, depois não sabe como continuar tendo ativo, daí já começa a vir as preocupações, daí, e vai uma bola de neve que daí faz com que esse atleta baixe a performance. Então, a gente está nesse tipo de acompanhamento onde a gente vai induzir eles a um objetivo claro. O que você quer? Você quer ser o estatística da Argentina, o estatística brasileiro, ou você quer ser conhecido mundialmente? Que você vá para fora e faça carreira, Europa, Estados Unidos, Austrália, onde... Vou num ponto importante. Nessa assessoria de vocês quase que pegam esses meninos no colo e cuidam deles. Vou fazer uma pergunta para vocês. São quase 50 anos de estrada aí. Quantos talentos que não tiveram a tua determinação, que não tiveram até aconselhamento, você viu se perder nesse... Herbert, muitos. Muitos. Você via e como tem até hoje. Tá? Eu acho que, como a Vanessa disse, todos nós temos problemas. Você tem o seu, eu tenho o meu, ela tem o dela. Mas, principalmente quando você é um deportista, você vai fazer aquilo que você ama e que você gosta, você não pode levar os teus problemas particulares para dentro da profissão. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz e busquei fazer. Não me pergunta como, porque eu também não sei te explicar. Tá? Eu tinha vários problemas fora da minha profissão, diferentes, mas quando eu entrava dentro do jockey, parece que eu tinha uma amnésia, eu esquecia tudo que eu tinha fora e me focava naquilo que eu fui fazer, né? Que era montar cavalos de corrida. Óbvio que eu era muito profissional, eu amo incondicionalmente o que eu faço, eu amo demais, enfim, sempre procurei fazer isso. E vi muitos jockeys se perderem por vários motivos. Você já viu gente explodir? Gente que tinham talentos excepcionais e que por vários motivos, problemas mentais, problemas com outros problemas, vício, enfim, não eram profissionais, tinham o dom, mas só o fato de não ser profissional já se perdia. Não tinha um guia. Moreira sentou aí na tua posição e fez uma declaração que é comum no esporte. A perseverança e a persistência vence o talento em todas as vezes. Com certeza. Com certeza. O Moreira como se diz? Cabeça de campeão. Ele é um cara que venceu pela persistência. Pela persistência. A história dele é uma coisa fantástica. O Moreira teve para ser mandado embora da escola, de escolinha de São Paulo de aprendizes. Porque de tão fraco que ele era, ele não conseguia aprender. Enfim. Isso é fantástico, né? Não, é uma coisa... É de arrepiar. Se você for ver os grandes campeões, Ayrton Senna, teve alguém atrás dele. O Usain Bolt teve alguém atrás dele. Todos os grandes campeões têm alguém atrás, sendo um guia, um apoio, tem que ter. Para ser de alta elite, estamos falando de alto rendimento, performance no auge. O Moreira, por exemplo, tem o dom e venceu pela persistência. Porque se de repente é outro... Parava no meio do caminho e ia embora. Não sirvo, não quero... Exatamente. E ele me contou, falou, o que teve de inúmeras pessoas, falou, meu filho, desiste, tipo assim, você não tem jeito para isso. Exatamente, venceu pela persistência, pelo dom, que ele tem o dom, né? Venceu pela persistência e hoje está aí o Moreira, sucesso internacional,
grande jockey, não resta a menor dúvida. Agora, vamos falar Mentalidade, disso né? Ele no mudou Brasil. a mentalidade, né? Talvez essa matéria-prima que vocês tenham, especificamente, eu sei que o mercado de vocês é América Latina, mas vamos falar um pouco de Brasil para a gente poder entender um pouco do nosso mundo. Você, Moreira, Silvestre, Luan, é uma lista assim, a gente é um celeiro de talentos aqui, né? Não, o jockey brasileiro tem muito talento, Herbert, muito talento. Você consegue identificar o porquê disso? Olha, não sei. Não sei te explicar, eu não sei o porquê, mas nós temos grandes... O problema do jockey, dos nossos jockeys hoje, de alguns anos não, mas antigamente é que a gente dificilmente saía do Brasil. Ficava aqui, estava tudo Ficávamos bem? aqui, estávamos bem, o turf era um turf teoricamente forte, e a gente não saía. Eu mesmo tive várias propostas de ir para Estados Unidos, de ir para a Europa, de ir para fora e nunca quis ir. Por quê? Porque eu estava bem no Brasil, tinha bons contratos, ganhava 450 corridas anuais. Para que eu vou tentar sorte lá fora? E eu não tenho a menor dúvida que se eu tivesse ido, eu teria feito sucesso. Não só pelo meu talento, mas pelo meu profissionalismo, pela minha vontade de vencer, porque eu sempre tive vontade de vencer, de fazer as coisas bem. Eu acho que isso é um dos grandes segredos também de todo profissional. E hoje nós temos grandes jogos, como você bem disse, Moreira, Luan, que está lá fora, Silvestre de Souza, o próprio Bruno Queiroz, que está na Nova Zelândia, também está fazendo sucesso lá. O Gonçalves, que teve vários anos na Argentina. Altair Domingos. E agora está em Dubai. Altair Domingos. Vários jockeys. Todo jockey brasileiro que vai para fora com a mente de campeão, ele vence. Falando nisso, nesse processo todo, quando a gente olha esses locais, eu tive aqui com Nelito Cunha, que falou que essa deficiência talvez tenha gerado o maior problema para ele evoluir na carreira, precisa do inglês, né? Com certeza. Tipo assim, isso é uma das outras coisas Você que vocês sabe devem... Tem que estar incorporado dentro do acompanhamento, tem que falar inglês. Eu sempre falo que eu nunca me arrependo de nada que eu fiz na vida. Mas a única coisa que eu me arrependo é de não ter aprendido inglês. E hoje, nesse processo de aconselhamento, vocês logo Com instruem se certeza. você tem um foco internacional. Com certeza. A maioria das vezes, com quem eu converso, já entenderam eu digo para eles o seguinte: é importantíssimo, acho que é importante para qualquer profissão, em qualquer, seja ela qual for. Se você tiver uma visão global... Você falar inglês, porque o inglês é língua mundial. Né? Você falar inglês, que é muito importante. Para você ter ideia, eu quando fui para a Arábia, eu tive problema na hora que eu fui embarcar. Eu tinha que ir num voo, não fui porque eu não tinha, na época da pandemia, não tinha chegado a autorização para me entrar na Arábia. Então, eu não pude embarcar nesse voo. Eu já tinha despachado as minhas malas. Aí eu perguntei para ela... Aí me botaram num outro voo que saiu um pouco mais tarde. Eu falei, e as minhas malas? Não tem problema, a gente bota no outro voo. Tá bom. Cheguei na Arábia, cadê as malas? As malas não foram. Não tinham feito a troca. Quer dizer, tiraram as malas, mas não botaram no voo que eu ia. Cheguei lá... Sem mala. Aí, o equipamento dele. E como é que eu vou fazer agora para reclamar as malas? Como é que eu vou fazer para essas malas chegarem aqui? E eu não falava inglês, não falava nada, só falava português e castelhano, e não tinha ninguém que me entendesse. E agora como é que eu vou fazer? Eu sem nada, só com a roupa do corpo. Não, em mímica pior. Se eu tivesse que fazer mímica, quem vai me entender eu fazendo mímica? Bom, a minha sorte é que chegou um rapaz que tem um podcast também, que está sempre... a gente... Você deve ter visto 305. Sim, a gente 365. 365, um negócio desse. 305. Ele está sempre nesses grandes eventos. Ele veio nesse voo para cobrir o evento. E foi quem me ajudou. Né? Ele me conheceu, aí foi o que conseguiu
fazer todos os trâmites e tudo para enviarem as malas. Eu fiquei 2 dias Sem mala. sem mala, Sem roupa, sem equipamento. sem equipamento, e as malas só chegaram na véspera Do evento. do evento. Então, quer dizer, eu acho que o inglês, quer dizer, falando tudo isso, o importante, o quão é importante você falar inglês. Isso é uma das Dentro do coisas teu dentro programa. do nosso programa. Esse aconselhamento de vocês é fundamental para a gente poder ter essa estrutura. Vamos falar dessa consultoria, agência, plataforma. A base é formar e dar estrutura para esses jockeys irem para o mercado externo? Como que funciona isso? Essa é a ideia, a gente pegar... primeiro que tem que ter a cabeça de campeão, né? Não é qualquer jockey que vai entrar. Isso é o Ricardinho, que é ele que determina ali, ele fala, esse menino é bom. Ele Então, vai... passa por um filtro para Passa. entrar nisso de vocês. Não é qualquer um que vai chegar... Geralmente a gente faz uma entrevista com cada um, a gente vê a mentalidade de cada um, né? A Vanessa e a Ornella, que são as que são mais A inteligentes gente para pega o isso. perfil. A gente Vai pega pegando o o perfil de cada um e a gente aí no final, a gente diz, esse tem condição, esse não tem condição, que a gente já vê mais ou menos. Deixa eu fazer uma pergunta de curioso. Como que essas pessoas elas embarcam nesse projeto? É vocês que as procuram ou elas que procuram vocês validam, falam, você vai dar para entrar? Como que é isso? Até para o nosso público poder entender se tem algum garoto que tenha esse interesse, que está em algum lugar, como que ele faz? Vocês vão atrás, eles vão atrás de vocês? Vice-versa, né, Vanessa? Os primeiros agora foi um pouco feito a eleição. A gente sentou, conversou agora em outubro. Né? E até foi engraçado o jeito que a gente fez a nossa reunião. Ele estava... Eu e a Ornella estava num café e o Ricardinho estava num celular. Né, Ricardinho? Hoje existe a facilidade disso, né? Você tá Então, na outra parte do mundo e conseguir... A gente primeiro captou as pessoas que a gente acredita que tem uma cabeça muito forte, que é confiança, ambição e humildade. Então, nessa primeira fase, vocês foram atrás desses Isso. talentos. Agora, como é o processo seguinte? Vocês estão abertos? Agora a gente vai focar neles. Neles. A gente vai focar em colocar eles no mercado de trabalho, dar todo esse acompanhamento que a gente tem, a promessa em cima deles, né? Por exemplo, quando está falando inglês, agora os que não sabem falar inglês, não é que vai deixar de ir. Sim. Só que a gente vai começar com eles, ao invés de você terminar teu trabalho e ir para cá, tem Vai fazer o inglês. exercício para fazer, tem nutrição para fazer, o inglês para fazer, as conversas para ajudar na parte mental. Então, agora vai ter todo um trabalho para que essa mentalidade vire e se converta em um processo de campeão. Mas eu sou um garoto, não sabia dessa história, hoje eu estou agora escutando um podcast e tenho a oportunidade de ter o aconselhamento de vocês e eu me aproximo de vocês, eu entro em contato, por onde, até para a gente poder deixar o contato, como que funciona isso? Óbvio que vocês vão avaliar e saber se ele tem as características para poder embarcar nesse projeto de vocês, mas o que a gente deve colocar aqui para as pessoas entrarem em contato de vocês? A gente tem a página de Instagram que está muito recente, começou faz pouco tempo. Mas é um bom contato, todo mundo tem. É um bom contato. Ali tem o WhatsApp nosso. Então, eu vou deixar aqui embaixo o GC, a página de Instagram dessa consultoria, agência, plataforma, não sei como que eu chamo essa plataforma, para vocês poderem seguir, poderem entrar em contato com eles para entender como faz esse projeto. E se por acaso, do teu lado, você é um jockey promissor, um talento, tá aí o caminho. Mas tem mais uma coisa, porque nós somos multitaskings, falamos de várias coisas. Eu sei que vocês se uniram também e vocês têm um produto nutricional. Depois a gente vai repassar todos eles. Mas me fala um pouquinho desse outro negócio, como que funciona, como que é e exatamente o que essa pessoa pode se aproximar de vocês na parte nutricional para poder dar um suporte melhor para os cavalos atletas. A parte nutricional surgiu pela deficiência que a gente não encontrava produtos com dosagens necessárias para um cavalo evoluir. Uhum. Então, depois de buscar muito, não encontrava as doses corretas e aí a gente começou a buscar e falou assim, a metodologia sem nutrição não funciona.
Então, fomos atrás, encontramos a Eduardo Baraldi, que é um argentino. Ele é um engenheiro agrônomo e a gente se uniu ao Eduardo, e o Eduardo se uniu a nós outros, para poder desenvolver toda essa assessoria na parte nutricional. E o êxito está sendo tão grande. Mas é uma consultoria ou um produto? É as duas coisas. A gente tem o produto e a gente tem a consultoria. Porque, por exemplo, agora a gente tem mentorados no México e não temos o produto no México. Então, a gente pode ajudar, mesmo não tendo o produto, a... Falando, busca aí no teu mercado isso. A gente tem como ajudar a tentar melhorar a parte atlética na parte nutricional. A gente chama até de nutrição clínica inteligente. É a nutrição que é um conhecedor da matéria-prima, né, que é um engenheiro agrônomo, a clínica que está voltada comigo, e inteligente porque a gente tem que pensar que um atleta necessita das coisas inteligentes para funcionar. Eu vou dar um exemplo. Uma base na Argentina de alimento é alfafa e aveia, tá? Que tem muito potássio. Só que daí a gente não acopla o sódio. O sódio tem que estar fazendo equilíbrio bomba, sódio, potássio, que a gente aprende no colégio, né? Então, se você perguntar para todas as pessoas se eles estão dando sódio, ninguém dá sódio. E o que acontece? Esse potássio rouba cálcio do osso e rouba cálcio do músculo. Como consequência, se desequilibra tudo e vira... Então, se está roubando, o cálcio faz a contração e o magnésio faz a relaxação. Então, se você não tem os minerais aportando num atleta que exige uma complexidade de química no corpo, a gente já está errando na parte nutricional. Então, a gente precisou ir atrás, a gente precisou entender que sem a nutrição a gente não ia ter o resultado que a gente está tendo hoje. E a gente encontrou, graças a Deus, a Gallup, que é de Eduardo Baraldi, que está na Argentina, e agora a gente está... Onde a gente tem mentorado, a gente está entrando com a parte da importação para poder ajudar as pessoas que queiram também. E é um produto físico, é um suplemento. Tá, mas pelo que eu entendi, não é só um, são 3 hoje. Hoje são 3, que seriam os aminoácidos, o protetor hepático e o carregador de glucógeno. Fala um pouquinho de cada um deles até... Então, vamos lá, para eu entender. Não é ração, é suplemento. É suplemento. Então, vocês estão trabalhando na área de suplementação. São 3 produtos. O que cada um deles faz? O aminoácido é a base. Isso tem que ser dado todos os dias, 365 dias do ano. Não é um tratamento de um mês para correr uma corrida. É nutrologia. Se você tem que modular o teu corpo às necessidades diárias. Eu vou dormir... Eu tenho que recarregar as energias para no dia seguinte voltar a ter o processo. Então, a parte dos aminoácidos é importantíssimo ter, nas doses para 500 quilos. Então, quando a gente começou a buscar, a gente pegava os pacotes com miligramo. Aquilo é para mim, para o meu peso. Não adianta nada. Não adianta nada. Está muito bonito lá no pacote, lá 50, 30 itens lá. Só que em miligramas não vai fazer um efeitinho daquele de ver o pelo um pouquinho mais bonito, mas a parte de rendimento que eu preciso da recuperação pós-exercício eu não tenho. Então, aminoácido. O outro produto? E o aminoácido esse aminoácido ele está em conjunto com prebióticos. Dentro do mesmo produto? Dentro do mesmo produto. Prebióticos, ele tem também dentro antioxidante, que ajuda, aí no nosso caso, os cavalos que têm problema os sangradores, né? E tem vitamina E. Tá. Isso é o aminoácido. Isso é de uso diário, junto com o sal mineral. Tá. Todos os dias. E daí, para competência e para transporte, a gente tem o carregador de glucógeno. Porque a cada 1 hora de viagem corresponde a 1 hora de caminhada em perda de quilocaloria. Então, se a gente dá um carregador de glucógeno, a gente chega sem essa perda. A gente... não é que chega assim, a gente melhora essa perda. E o protetor hepático para um atleta é fundamental. A gente sem o fígado não faz nada, porque o glucógeno ele está 10% no fígado e 90% no músculo. Só que o primeiro gatilho, quando a gente necessita no exercício, vem do fígado, que vai mandar um sinal para o cérebro e falar, acabou a reserva de glucose do fígado, os 10%. Libera todos os hormônios, cortisol, adrenalina, catecolamina. Libera todos os hormônios do estresse do exercício para depois começar a roubar do músculo.
Se eu não tenho essa reserva de glucógeno equilibrada, ela vai começar a liberar mais ácido lático, ela vai começar a liberar amônia, ureia, toda a química de defesa do corpo que é necessária. Para que o cavalo tenha essas adaptações cada vez que treina, cada vez que compete. Então, a nutrição está ligada com isso, a nutrição clínica inteligente. Vanessa, como que as pessoas entram em contato para entender quais são esses produtos? Aonde? É uma página de Instagram? Existe a página da Gallup, ela é argentina, Mas vamos falar que eu estou aqui no Brasil e eu quero consumir esse produto, que é o nosso público. Como que eu entro em contato? Falo com você? Não? Como que é esse Pode processo? entrar daí na minha página, que dentro da minha página tem o link do meu WhatsApp, direto comigo. Tá, então de novo eu vou colocar agora um outro contato da Vanessa, para vocês poderem entender todo esse processo e ter o aconselhamento dela. Vou levantar uma bola para você cortar. Creatina, me fala aí. Creatina não funciona em cavalo. A gente até brinca, eu falo assim, a creatina devia estar na água da torneira para o humano. Para o humano, 4.000 trabalhos científicos comprovando que ajuda na parte muscular, na parte neural. Ela devia estar na torneira de casa. Só que no cavalo não funciona. Por quê? Me explica isso, já que a gente encontra suplementação de creatina para Não cavalo funciona. espalhando. E vai vir um monte de trabalho científico que foi feito, que não sei, daí você pega os trabalhos científicos feitos em 6 cavalos, que foi dado glucosa junto, que não foi medido o músculo, daí você fala, não, amigo... Não, o efeito é pelo outro, não é pelo... Apresenta um trabalho científico no Congresso Mundial, não é base para você dizer que funciona no cavalo. Qual seria a teoria para um leigo e não um veterinário, entender de por que a creatina não funciona no cavalo? Ele não tem metabolismo? Eu vou explicar. O cavalo ele tem um estômago muito pequeno, é de 8 a 10 litros. Então, ele tem a passagem da comida muito rápida pelo estômago e todo o processo digestivo vai pelo intestino. Ele tem metros de intestino no cavalo. E lá dentro desse intestino tem o microbioma intestinal do cavalo, que tem milhões de colônias bacterianas para degradar o nutriente que a gente pôs e absorver e transformar na necessidade que a gente tem, que o cavalo vai ter. Ele não tem como degradar a creatina, é menos de 2%. Já existem trabalhos feitos com isso, mostrando que não tem absorção. Então, você está dando um produto que não vai absorver e que não vai dar o resultado que você quer. Só está passando por ali. E aí você descobre que a indústria farmacêutica deixa produtos que não servem no mercado. Creatina, gama-orizanol, tem uma lista imensa. ATP. ATP só Deus pode colocar dentro da célula. Não existe outra pessoa que não seja Deus que pode ingressar o ATP dentro de uma célula. Isso tudo pro cavalo. Tá? Então, não existe. Então, a gente vê situações de muita gente dando suplemento e quando você vê, tem pessoas que estão 4, 5 suplementos e daí tem um monte de coisa parecida que não vai resolver problema de nada. E estão gastando fortuna com alguma coisa que não vai funcionar. Mas, psicologicamente, para ele está dando tudo. E aí eu tô... E está interferindo... Está bem amparado. E está interferindo no bom rendimento de um cavalo. Porque tem que ter 3 P's. Perícia, prudência e paciência. Sem essas 3 coisas, você não vai lograr um atleta bom. E isso incorpora a nutrição. Para que eu dou magnésio? Para que eu dou... por que eu tenho que baixar açúcares? Por que eu tenho que baixar amido? Tem um porquê das coisas. E quem estuda isso sabe. Infelizmente, o veterinário não estuda nutrição na faculdade. É um englobamento geral. Você estuda pouco tempo e não aprende. Então, o comércio suga esses veterinários com muita publicidade, muito marketing, muito merchandising, e eles copiam o que eles escutam. Pero se você pegar um número alto, não sabem de nutrição. A parte nutricional numa faculdade, ela está o quê? No zootecnista? Ela tem uma cadeira, tem faculdade que é um semestre de nutrição que engloba vaca, galinha, pet. E outro dia eu entrei no Jockey de Curitiba e estava lá um eletrolítico, aves, porcinos e equinos. Que chance que isso tem de dar certo? Não tem como, né? Que chance! E estava lá com a seringuinha metendo na boca do cavalo. Então, é assustador. A parte nutricional é assustador de você ver tanta coisa sendo dada que não tem aproveitamento nenhum.
Ricardo, vou usar você pela tua experiência de ter trafegado nesses hipódromos aqui da América Latina. Eu tenho uma pequena experiência em 2 mundos, no mundo do quarto de milha e no mundo do puro sangue inglês. Não sei se é um resultado desse marasmo, desse clima negativo no puro sangue inglês, mas eu via duas diferenças brutais no ponto de suplementação. A turma do quarto de milha, por ter as corridas de R$1 milhão lá no Jockey Club de Sorocaba, isso, aquilo outro, cara, você pensa num negócio, esses caras dão. Assim, da onde, se alguém falar que tem um pó, pirim-pim-pim, não sei aonde, os proprietários vai, investe. E eu via no mundo do inglês, e talvez a tradução seja por esse marasmo, essa questão dos prêmios e tudo mais, que era todo mundo fazendo conta para economizar, porque, obviamente, você não tem o resultado econômico nisso. Isso realmente acontece nos outros hipódromos? Essa leitura que eu fiz de São Paulo e Sorocaba isso realmente acontece? No Rio, por ter um hipódromo mais pujante, você tem um pouco mais de interesse dos proprietários em suplementar? Como que é isso? Ou eu estou viajando? Herbert, é mais ou menos isso que você está falando. Infelizmente, principalmente o turf na América do Sul, ela é feita na ponta do lápis. Tá? Muita gente deixa de dar o certo, deixa de dar o correto e deixa de fazer o correto porque sai caro. Você coloca ali, corta. Para você ter ideia, eu não sei. Se você pega um cavalo, por exemplo, nosso brasileiro, eu vou dar um exemplo, Sandy Pitt. Sandy Pitt era um cavalo brasileiro, criado pelo Aras Santa... não era Santa... São José da Serra. São José da Serra. Era um puta cavalo. Ele ganhou comigo aqui um grupo 1, saiu de perdedor no grupo 1. Depois nós perdemos um derby paulista incrível, depois ganhamos o derby no Rio, e ganhou a Copa NPC, foi favorito no Pellegrini, foi favorito no Campeonato Brasil, não ganhou. Depois foi exportado para os Estados Unidos. Tá? Esse cavalo era um cavalo que ele corria aqui no Brasil com 500 quilos. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Ele foi para os Estados Unidos, ele chegou a botar 560 quilos, 540, 560 quilos, mas não era de gordura, não. Massa muscular. Era de massa muscular. Você olhava para o cavalo, era uma coisa de louco. O cavalo parecia um Mike Tyson, de forte. Ele evoluiu lá. Não, evoluiu e lá ganhou. Acho que o Sandy Pitt ganhou mais de $1 milhão em prêmio naquela época, ou mais de 2 milhões. Ganhou muito. Então você vê que talvez, por vários motivos, a nossa indústria, nesse sentido, está muito atrasada. Muito atrasada. Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo certo e não estão fazendo certo. Né? Tem resultado, porque se você como se diz, mede por baixo. Em terra de cego, ruins, quem é caolho é exatamente. Rei. Entre ruins, todos são Pelé. Deixa eu falar outra para você. Estúdio TNT, Gonçalo Torrealba. Gonçalo Torrealba, até o ano de 1996, nós ganhamos tudo. Até 94, 95, bom. Depois faleceu o treinador dele, que era o treinador principal dele, que era o João Luiz Maciel, que era um fenômeno como treinador, como pessoa. E aí ele teve vários treinadores, o resultado dele caiu, teve vários treinadores que passaram pelo estúdio TNT, até que um dia ele trouxe um nutricionista americano. Que o Gonçalo Torrealba era um cara inovador aqui no Brasil, que indo para frente, ele procurava, ele não tinha problema de gastar, ele tentar fazer do melhor possível. Bom, enfim, trouxe um nutricionista americano. O nutricionista chegou aqui, a primeira coisa que ele falou: os cavalos estão comendo totalmente errados. Não estou comendo nada. O que eles comem aqui não faz diferença nenhuma. Bom, trocou a ração dos cavalos por um preparado na época
que ele mesmo fazia, importava, isso aí não sei o quê. Cada cavalo botou de 30 quilos para cima, 30, 40 quilos a mais. A mais. E começamos a ganhar tudo. Tudo que a gente corria, a gente ganhava. Foi uma revolução na época. Não tem atleta sem alimentação, né? Não existe, né, cara? Não. É óbvio que o treinamento é importante, mas a alimentação é importante base, também né? para qualquer atleta. Senão você não consegue treinar, né? Você tem uma química acontecendo no momento do treinamento. Tem toda uma química ali acontecendo. Se você não dá suporte para isso, é fracasso. E as pessoas não acreditam nisso. Infelizmente, as pessoas não acreditam nisso. Eles acham que... Continuam dando milho e melaço ainda para cavalo. É um absurdo. Uma coisa... Conversando com o Moreira recentemente, ele pegou e falou... E eu trafego nos dois mundos e óbvio que eu tenho meu olho é mais setado para os velocistas, para os cavalos mais corpulentos, mais músculos, mais fortes, tudo mais. Então eu sempre gosto disso. Tanto a minha égua puro sangue inglesa é uma égua de 526 quilos, vai correr hoje. Então um negócio forte, tudo. E aí conversando nisso, eu falei, pô, mano, eu não consigo gostar desses cavalos magricela. Ele pegou e falou, Herbert, isso é um negócio aqui meio do Brasil. Em Hong Kong não tem cavalo com menos de 500 quilos. Eu falei assim, e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu falei, esse negócio desses cavalos delgado, talvez, aí não sei se é genética, não sei se é suplementação, não sei o que. Ele falou, mas não existe. Você precisa de um atleta, você precisa de músculo, você precisa de estrutura, tal. Não estamos falando que não tem exceções que ganham ou talvez estejam ganhando dentro do nosso universo. Por que um cavalo desse sai do Brasil com 500 quilos, lá fora bota 560? Alguma coisa tem, não é possível. É que lá não estão discutindo qual marca dá. Eles estão discutindo quanta fibra, quanto de aminoácido, quanto baixar o nível de açúcar e amido. Porque é muito simples a conta. Aumentou. Se você está com excesso de amido, ele vai dar aumento de pressão arterial, vai dar pico de insulina. E aí você abre os bolsos, assim, ó, América Latina. Eu não estou falando só de Brasil. Eu posso falar de Brasil e Argentina, tá? Mas América Latina. Você vai abrir as bolsas de alimento e todos têm milho e melaça. A melaça é para dar palatabilidade, o cavalo comer. Aí eles engordam e visivelmente você vê gordo. Mas e na pista? Não significa nada, né? Ver gordo não significa nada. E todo atleta tem um peso ideal. Todo atleta tem um peso ideal. Eu tive um caso na Argentina de um cavalo muito bom, ganhou muitas corridas, não sei se eu posso falar o nome, então eu vou meter... Não, pode. Não, eu digo por conta do proprietário do cavalo. Tá. Ele me chama, o cavalo tinha ganho 11 vezes primeiro posto, eu tinha ganho 12 segundo posto, corrido 47, tinha 7 anos, e passou 8 meses sem ganhar nada, e o proprietário me chama. E o meu laudo para ele foi que ele estava com sobrepeso. Ele estava com 30 quilos demais. Eu falei, volta ao peso ideal dele, que é 495, entre 470 e 495, acrescenta um pouquinho de aminoácido que ele já vai voltar. E foi isso. Ele baixou o peso, melhorou 2 semanas de estímulo também, porque ele corria grupo 1, grupo 2, grupo 3, o tempo inteiro. Falei, dá 2 semaninhas a mais, porque ele tem 7 anos, ele não é mais um garotinho, né? E ele ganhou mais 3 corridas, agora está como garanhão. Então, assim, tem um peso ideal. Então, todo esse acompanhamento nutricional é fundamental para um atleta. E todo atleta vai ser igual? Não. A gente descobre que tem égua que tem resistência a amido. Como a gente tem resistência a glúten, tem resistência a lactose, e tem égua que não suporta. Então, você dá dá aveia ou milho e vai envarar. A égua vive dura. Então, quando você fala em varar, o que é? Fica com a musculatura, a rabdomiólise, miopatia, para dizer mais a envaradura se usa muito na Argentina. Fica dura. Né? Para os que não entendem o que é uma rabdomiólise, não uma miopatia. Vanessa, e como chegar nessas identificações? Por exemplo, como eu vou descobrir isso? Isso é um exame ou é o feeling do... Não, aí que tá, você tem que ligar pontos. Se você não tem os pontos para ligar, você já fica perdido.
né? Então, por isso que tem a base nutricional, o treinamento, a parte da sanidade biomecânica, protocolo de dor. Se você liga esses 4 pontos, você chega num denominador comum. Esse processo todo nutricional, hoje vocês estão com esses 3 produtos aqui, né, e eu vou ter, e quem tiver interesse, entrar em contato com você, a gente vai ter acesso nisso, vai poder comprar no Brasil todo? Vai poder comprar no Brasil todo. Você está me falando que a previsão é em março, isso está... Final de março, já estamos com ele aqui. Perfeito. Vamos lá. Eu vou fazer algumas coisas. Estou usando, não sou um estudioso da área, mas sou um curioso. Hoje, como é esse conceito da utilização empírica da adição de aveia numa ração que nasce previamente balanceada? A gente tem muito disso hoje, muito no mundo do puro sangue inglês. Então, os treinadores vão lá, não sei se é para baratear, não sei se é por empirismo e tudo mais, você pega uma ração que saiu balanceada e empiricamente se adiciona um X de aveia lá, porque você acha isso. Aí eu pergunto, qual que é a tua análise? O que é balanceado? O que tem ali dentro para ser balanceado se não tem magnésio em dose suficiente? Se não tem sódio... Eles dizem a palavra balanceado para o pacote de marketing. Tá, mas a gente está falando de ração. Você tem como Estou falando da ração. Você tem como depois suplementar para fazer essas correções, é isso? Mas aí que tá. Você compra a bolsa da ração porque está escrito balanceado. Você vai chamar um nutricionista para te balancear o que falta? Em teoria, devia estar completa. Em teoria, devia estar o sal, o magnésio, tudo em dose completa. Não ter tanto amido, não ter tanto... Porque em cima dessa balanceado que tem milho, que tem... de trigo, é um derivado do trigo, que tem umas coisas que não deveria ter para cavalo, você ainda agrega aveia. Aí acabou sem ser por peso corporal desse cavalo. O que a gente está fazendo aí? Balanceando o quê? Nasce no conceito errado, né? Totalmente. A experiência que eu tenho... Isso foi até engraçado. A gente estava discutindo numa mesa no Jockey recentemente, aí eu estou frequentemente lá fora, né? E a coisa que eu mais gosto... Eu não sou tão apaixonado pela criação, mas eu sou muito apaixonado pela questão do treinamento, das cocheiras, da parte mais ali. E eu vou e fico perguntando, e fico olhando e tal, assim, não vejo aveia há muito... Quer dizer, aveia lá dentro da ração. Lá fora nem se discute aveia. Aí um grande entendedor está na indústria, porque eu falei assim, não, mas lá fora se usa aveia. Eu peguei e falei, qual foi a última vez que você foi? Ah, sei lá, acho que nos final dos anos 90. Então, as coisas mudaram um pouco, você está um pouco desatualizado. Se você tem esse conceito que usava-se esse processo, as coisas mudaram, exatamente aquela afirmação do Tom Ivers, né? Era. A grande diferença de nós para eles é que tudo que valia para a gente da falta de embarque de tecnologia, de protocolos, de tudo, de trabalho científico, era válido para os dois mundos lá no final dos anos 90. Hoje, Herbert, existem outros métodos, né? Outras coisas mudaram, o progresso. O que acontece no Brasil? Eu acho que o Brasil ele não vai... Estagna. Ele não vai progredindo nesse sentido. Ele fica estagnado e, quer dizer, vai progredindo muito. Enquanto lá parece um negócio avalaçador, aqui vai um negocinho muito... No conta-gota. Exatamente. Mudaram a cadeia alimentar agora nos Estados Unidos para o humano, agora passaram para proteína para cima, já mudaram todo o triângulo da cadeia, já está mudado agora, um pouquinho recente. As coisas... Tem uns erros ali, não tem problema, mas mudou já o conceito da parte humana. O que a gente ainda continua? Aveia, alfafa, trote, galope, meio correr e floreio. É isso. E não muda. Você, como participando há 40 anos, vai fazer 50 anos nesse negócio, uma análise como observador. Lá de trás para hoje, aqui ainda dentro da América Latina, mudou muito o processo de treinamento? Não mudou nada. Nada. Eu gostaria que tivesse mudado. Não vou dizer que não mudou nada. Mudou um pouquinho, mas devido né, à mudança do turf. Porque hoje o que acontece?
Antigamente, estou falando dos anos, eu vou falar dos anos quando eu comecei, os anos 70, 80, 90. Existiam 5 mil cavalos, mais ou menos, né? Em treinamento. Nós tínhamos o Hipódromo da Gávea, tínhamos o Jockey Clube de São Paulo, tinha Minas, tinha Campos, Goiás, e por aí vai. Porto Alegre, Paraná, São Vicente. E tudo com muitos cavalos. Então, devia ter no mínimo 5 mil cavalos em treinamento. Então, o cavalo não necessitava correr tão seguido. Mas a preparação desse cavalo sempre foi: partir da quinta, trabalho sábado. Partir da quinta, trabalho sábado. Partir da quinta, trabalho sábado. Fora os galopes que ele dava durante toda a semana. Hoje mudou um pouco, exatamente porque existe menos cavalos, existe Menos mão de obra? Menos mão de obra, menos corridas, tá? Os cavalos correm mais seguidos. Então, você não pode trabalhar um cavalo toda semana, já que ele vai correr. Então, mudou. Mas, teoricamente, é a mesma coisa. Não mudou nada. Muitos trabalham direto, correm, uns não trabalham para correr. Enfim, o treinamento não mudou nada. E tem que ser personalizado o treinamento. Não, são indivíduos, né? São indivíduos. Cada cavalo tem um treinamento. Cavalo tem um treinamento diferente. A gente passa treinamento de pique para o cavalo. Só que não é todo cavalo que vai se adequar ao treinamento de pique. Então, você tem que ter esses dados para poder entender. Pique, você fala o intervalado. É o intervalado, são trabalhos de pique. Então, quando você vê que esse cavalo não está respondendo, não está progredindo, você tem que fazer uma mudança. É mais ou menos como funciona o Waze. Você coloca um objetivo que é chegar numa rua. Recalculando a rota. Recalculando o caminho. E um detalhe, Vanessa, a mão de obra hoje tá pior. Piorou muito. É difícil você ter. Piorou muito. Muitas vezes a gente não pode nem culpar o próprio treinador. Porque o treinador não tem ajuda, não tem apoio, não tem mão de obra. Isso em todo mundo, hein? No Uruguai, um dos grandes problemas do Uruguai, olha que o Uruguai é um turf que está crescendo. Dos mais desenvolvidos. Exatamente. Não tem mão de obra. As pessoas não encontram mão de obra especializada. Antigamente você via um cavalariço é o que cuida do cavalo, tratar o cavalo de uma maneira, tentar botar o cavalo o mais lindo possível. Hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia é tudo correndo, estão sobrecarregados, é tudo apressado, tudo correndo. Por isso que as pessoas me perguntam: você quer ser treinador? Eu falei: nem pensar eu quero ser treinador, porque eu não sei trabalhar dessa maneira. Primeiro que eu não sei, eu sou muito perfeccionista. Talvez esse seja um dos meus segredos do meu sucesso na minha profissão, que eu sou muito perfeccionista. E se eu fosse treinador, não ia ser diferente. Eu não ia conseguir trabalhar dessa maneira. Ou eu queria ser se eu vou ser treinador, eu quero ser o número 1. Eu vou ser o número 1. Então, eu vou ter que trabalhar, ter que encontrar proprietários que me apoiem, proprietários que estejam querendo gastar, que não me dão gastos, entendeu? Para a gente poder formar uma equipe boa, jockey, treinador, veterinário, bons cavalariços, entendeu? Ração boa, cama boa, tudo. Eu acho que isso tudo é fundamental para um atleta. E, infelizmente, a gente não tem isso no Brasil. Estive conversando recentemente com um participante da indústria na Inglaterra, e aí ele me deu um número que eu fiquei: nossa, eu não sabia que era isso. Que lá, numa cocheira, um cavalariço, um groom, vai cuidar de 3 ou 4 cavalos no máximo. Mas era como era aqui antes, Sim, agora aqui, é 6, 7. 6, 7, aí você não consegue escovar. Um cavalariço cuidava 3 cavalos, tá? Quando ele cuidava um cavalo bom, como um Multibetter, um Falcon Jet, os cavalos bons que eu montei, eram 2. Que era para ele poder se dedicar mais a esse cavalo, ele ter mais tempo. Comeu, não comeu, deixou, exatamente. Comeu rápido, comeu devagar. Até se você colocar um cavalo dentro do box com a cardíaca elevada, ele vai fazer toda a química parado. Hoje em dia, você é um cavalariço para 7, 8 cavalos. É difícil, não tem como exigir desse indivíduo. Pois é, e é difícil. Aí eu te pergunto: quem é o culpado?
O culpado não são os treinadores. Não, de maneira nenhuma. O culpado são os... Me desculpem, os culpados são os próprios Proprietário. proprietários, os próprios donos, que querem medir custo, que eu também não posso dizer se está certo ou errado, porque eu também não sei qual é a condição de cada um, tá? Para poder não gastar muito. Para você ter um cavalo, Herbert, você tem uma égua. Uhum. Tá? Você, para ter cavalo, você tem condição de ter esse cavalo. Você tem que gastar, você tem... Óbvio que tem proprietários que não medem isso, tá? Tem proprietários que deixam... Mas, infelizmente, a estrutura, o meio mudou muito, está muito difícil. Vou pedir um tempo para vocês, vou agradecer um dos nossos apoiadores, Track Capital, está com a gente desde o início, é uma boutique de investimento que cuida da tua vida em 360. Eles são associados ao Banco BTG, uma das maiores plataformas, uma das maiores não, o maior banco de investimentos da América Latina, e Track Capital pode cuidar de toda a sua estrutura. Precisou comprar cavalo, mandar cavalo câmbio para fora, isso também eles podem te auxiliar. Track Capital está com a gente desde o início. Falando dessa globalização, desse mercado nosso, a gente sempre está parado e a gente está sempre nesse marasmo de puta, aqui é difícil, é isso, aquilo outro, assim, a gente tem as nossas dificuldades. Vocês sabem, eu contei para vocês que esse podcast aqui, essa ação minha, ela surgiu porque eu sou um eterno inconformado, eu não aceito a situação do turf brasileiro. Para que a gente possa, eu vou fazer isso agora, produzimos esse vídeo, vou fazer isso em todo o nosso podcast, para que a gente possa entender que o turf não é isso que acontece no Brasil, eu vou te chamar um vídeo. Por favor, Júlio. O turf é um esporte global. O Brasil merece isso. E a gente vai trabalhar para fazer esse sentido. Gente, estamos chegando na parte final, vamos precisar fazer a recapitulação. Você tem que voltar. Temos que fazer um episódio só falando da tua carreira. A gente passou, na verdade, o carro na frente dos bois. Tinha que ter primeiro esse episódio e depois vocês em dupla aqui. Mas vamos lá. Vamos recapitular. Essa parceria, essa junção de vocês, vocês se conhecem desde 2006. Se eu for tentar fazer um resumo aqui para poder ficar claro, eu vou colocar na mesa 3 caixinhas. A primeira caixinha delas, a plataforma de assessorar os jockeys, esses profissionais galopadores que podem entrar em contato com vocês, participar desse projeto de vocês, que é de formar mão de obra da melhor maneira possível, com 360, olhando parte financeira, olhando aconselhamento mental e tudo mais, para poder formar jockeys e galopadores para estarem preparados para participar dessa indústria no mundo todo. Quem sabe na Austrália, Exatamente. Quem sabe em Hong Kong, quem sabe... Nós já temos nomes lá participando disso. Essa é a primeira caixinha. Segunda caixinha, o processo de mentoria que vocês trabalham para poder assessorar pessoas que queiram melhorar o processo de treinamento de cavalo. Ferramentas também, um olhar 360. Não é só olhar o treinamento. Se você não tiver estrutura, nada. E depois a última que eu vou chamar a parte desse produto, dessa suplementação, dessa consultoria nutricional. Esqueci alguma coisa, fora o instituto que vai surgir daqui a algum tempo. O que vem por aí? Eu prometi 5 anos, já passaram a Vanessa, 3, a Vanessa tá nisso. Eu prometi em 5 anos. Já me passaram 3. Marcas, vou fazer uma coisa.
Se você é alguma marca, de alguma maneira se apoia o esporte, se apoia alguma coisa, nós temos nada mais do que o recordista mundial de vitórias em corrida de cavalo. O doutor Ricardo aqui é uma bênção. Eu até brinquei, estava falando hoje com a minha esposa de manhã, peguei e falei assim, eu gosto tanto de cavalo e gosto tanto dessa indústria, a gente já escutou tanta coisa assim, né? Poxa, eu não vi o Pelé jogar, eu não vi o não sei quem, eu gosto, sou apaixonado por automobilismo, pô, eu não vi o Fangio, eu não vi não sei quem. Cara, eu tenho o prazer de estar nesse planeta Terra no mesmo momento que que você teve a tua carreira. Eu estava te falando, eu te acompanho a 500 quilômetros daqui em São Paulo pelo estado de São Paulo, na época que a gente tinha a coluna do Turf falando lá e tinha as brigas, lembro daqui, falo muito eu adoro ele, um abraço para ele, para o Lucas Quintana. Uma das coisas que mais me ligou era a competição do Ivan contra o Albenzio Barroso. Eu lembro que eu vi essa disputa, esse negócio todo. Então, marcas, nós temos um recordista mundial, o cara está no Guinness Book, vai surgir esse instituto, sabe, não sei quem. Então, você quer atrelar teu nome com alguma coisa que vá projetar o nome do Brasil, o nome perseverança, resiliência, sei lá, tem uma série de valores que... É só entre em contato. Vou deixar de novo o Instagram do J. Ricardo. Esse projeto vai sair do papel. Vou apoiar, não sei que jeito, não sei. Contem comigo. Então, por favor, entre em contato para tirar esse projeto do papel. Uma das coisas que eu gosto da tua história, e isso eu vou falar muito no Jockey Club da Gávea, o Jockey Club brasileiro, você é um dos raros casos de um ser vivo, atuante, com muitos anos pela frente, que tem uma estátua, né, cara? Aquela homenagem. Quando aconteceu aquilo? Isso... Bom, você me deixou muito orgulhoso com as suas palavras, Herbert. Realmente, eu fico muito feliz em escutar das pessoas, e principalmente agora escutando de você. A gente começou uma amizade há pouco tempo. Eu te admiro pelo que você está fazendo, pelo que você está fazendo pelo Turf. Você gosta, é uma pessoa que a gente vê que gosta do esporte, gosta do Turf, né? Isso me deixa muito feliz. Realmente, esse caso da estátua, acho que deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Foi na gestão do Raul. Foi na gestão do Raul. Raulzinho, obrigado por você ter... Foi ideia do Raulzinho, né? Obviamente incentivado por outras pessoas. E isso realmente eu acho isso muito importante para todo deportista, né? Que é diferenciado. Não falo só de mim. Teve um jockey também na Venezuela agora que fizeram uma estátua para ele, um jockey que está nos Estados Unidos, acho que é o Jaramillo, que é venezuelano, fizeram uma estátua para ele lá também. Eu acho que os grandes ídolos, eles têm que ser reverenciados em vida. Em vida. Tá? Exato. Para poder participar do processo, dessa reverência, enfim. E outra, todo país precisa de ídolo para poder ter uma nova geração surgindo. Que exatamente. De exemplo. E o Rio hoje, o Brasil hoje, o Turf hoje está... acho que ele está vendo um pouco isso. Ele está procurando incentivar, né? Aproveitar os ídolos que tem, que não são muitos, tá? Você teve um ídolo no passado, há muitos anos atrás, que foi Luiz Rigoni, mas nós estamos falando de um Turf dos anos 40, 50, 60, né? Mais para frente tivemos mais alguns ídolos também, até que chegou no Jorge Ricardo. Eu acho que o Turf tem que aproveitar isso. Isso é muito importante para as pessoas saberem o que é a corrida de cavalo, o que é o Turf, que o Turf brasileiro tem um ídolo, um recordista mundial brasileiro, para eles saberem o valor que nós temos, né? Que vamos falar, tua marca é quase que impossível de ser... Isso que eu ia falar, se você colocar no papel ali para alguém bater o recorde dele tem que ter um planejamento... muito forte. Herbert, olha, eu não costumo nunca dizer que é imbatível. Apesar de que eu acho também. Mas eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que tudo na vida... Recordes foram feitos para serem quebrados. Exatamente. Eu acho difícil. Por que eu acho difícil? Porque isso é uma constância. São muitos anos. São muitos anos de
de constância, tá? Eu tenho quantas décadas? Eu ganhei minha primeira estatística em 82. De lá, de 82 a 2006, desde que quando eu me transferi para a Argentina, eu não perdi nenhuma. Eu ganhei todas, tá? Fui para a Argentina, ganhei 4 estatísticas na Argentina, 4 estatísticas. E, enfim, então é uma constância. Não é fácil, é difícil construir isso, é difícil você ter um jockey que vai aguentar muita coisa durante tantos anos, tá? Trabalho, persistência, muitas coisas que pode passar no meio, né, da nossa profissão, quedas e, enfim, ter a vontade de voltar de novo com a mesma gana. Com a mesma gana. Eu quando bati o recorde, a primeira vez que eu bati o recorde mundial foi em 2000, não me lembro, bom, e eu aí em seguida eu tive uma queda, quebrei o cotovelo, não minto, tive o problema do linfoma em 2009, tive que parar, quando eu voltei, o Russell Baze, na época, era o jockey que disputava comigo a liderança mundial, me passou. Quer dizer, eu tive que voltar com a mesma vontade para tentar reativar esse recorde de novo, consegui ultrapassar de novo. Tirei uma certa vantagem, tive outra queda. Fiquei mais 6 meses, 8 meses, não me lembro, foi a do fêmur. Do fêmur. Aí ele me passou de novo. Aí volta de novo o J. Ricardo e vamos batalhar e trabalha, consegui passar de novo. E até na última, que eu tive a última rodada, ele voltou a me passar, depois eu voltei, daí estava lutando até que ele se aposentou. Você falou, ufa! Aí, eu chamo ele de Wolverine. Ele ressurge. Aí eu consegui ultrapassar ele em 2018, né? E aí fiquei mais tranquilo. Ele falou, aposenta aí, para com essa brincadeira. A gente brincava, né? Mas você sabe que isso é importante na vida de um atleta. Total, sem o objetivo. Os objetivos, você ter alguma coisa para buscar. Na época, eu me lembro, eu botei na minha cabeça que eu ia ser recordista mundial e que eu só ia deixar depois que eu fosse recordista mundial. Então, cada vez que eu voltava a saber que eu tinha um cara disputando comigo, isso me incentivava a lutar, a buscar o meu objetivo, que era aquilo que eu pus na cabeça, que eu, graças a Deus, logrei. Então, eu acho que isso é muito importante na vida de qualquer atleta. Se não tiver um target, você não sai dando, você não sabe dar um Exatamente, ter perseverança. É isso aí. Eu acho que tem um Instituto Jorge Ricardo para tentar transpassar isso para os futuros. Não, tem uma série de valores, meu. Nossa. A tua história, a resiliência, queda, volta, vai, saúde, volta, instrução, isso ter vindo... Não, eu construo uma lista com uma série de valores que qualquer marca deveria tentar ter interesse de se ligar nisso para fazer disso uma plataforma para espalhar isso. E o esporte é isso. Constância. Ele tem uma caixinha no cérebro. Eu vou tentar... encontrar algumas coisas, porque eu falo muito nas reuniões que a gente faz. Eu preciso entender algumas coisas dele para poder passar para outros. Que a experiência dele de 10 anos, pode ser que a gente consiga pegar em um e falar, se você fizer desde aqui, você vai quebrar caminho. Você vai pegar atalho nesse processo. Gente, estamos chegando no final. Sempre o papo é bom, falta sempre tempo. Eu vou pedir em especial para você, Vanessa, primeiro dar suas considerações finais. Eu vou de novo deixar os teus contatos para entrar em contato com você. Você é residente hoje em Curitiba, é isso? Residente em Curitiba e fico indo e vindo à Argentina. Mas você está presente hoje aqui, tem essa base no Brasil, então por isso é que essa aproximação é mais perto. Eu queria tuas palavras finais, porque a gente vai ter que acabar, porque estamos chegando, batendo o limite de tempo. A palavra final é que todos que são fanáticos patológicos como nós outros, porque eu acho que os três aqui temos
esse aditivo, é pensar que a gente não está lidando com cavalo. A gente não tem cavalo. A gente tem atleta. Então, a gente tem que dar o foco neles como atleta. Cuidar do atleta como ele merece. E mudar um pouco a mentalidade para poder chegar nesse lugar. A América Latina precisa só mudar a mentalidade. Que eu acho que isso vai ser uma solução bastante boa para os cavalos e a gente poder ver cavalos melhores e com possibilidades de conseguir coisas muito melhores também. Ótimo. Ricardinho, antes de eu te pedir as mesmas considerações finais, eu sempre gosto de falar um negócio. Eu tenho uma ligação com o cavalo, para mim é um bicho emocional. Já me tirou de depressão, eu já montei 3 tambores e tal. Então, a minha relação com o bicho não é só do esporte, é um negócio, eu não sei em que nível que tá, de energia tá isso. Você, são 40 anos, sei lá, 50 anos montando. Se você pudesse, não estou falando reviver uma corrida, se você pudesse voltar um momento de convivência com um cavalo, porque você teve alguma ligação especial com ele, quem seria esse cavalo? Multibetter. Foi incrível. Multibetter foi o melhor cavalo que eu montei. Eu montei muitos cavalos bons, tá? Mas o Multibetter foi o número 1. Tá? Foi um cavalo que marcou a minha vida como jockey. Numa época, o Cutuf brasileiro estava forte. Com o Multibetter eu fui até a França correr o Arco do Triunfo, que para mim foi uma experiência sensacional. Nós ganhamos o Brasil, São Paulo, Pellegrini, 2 latinos-americanos. Era um cavalo excepcional. E que eu tinha, tanto eu quanto o treinador, a gente tinha uma simbiose muito unida, tá? A gente, toda vez que entrava numa competição, a gente sabia que era a vitória certa. Então, o Multibetter, sem dúvida nenhuma, é o cavalo que eu gostaria de encontrar sempre na minha vida. Que show, que show. Cavalo é um bicho especial. Se você não tem essa experiência, tenha, vá, frequente os jockeys clubes desse país que você vai entender o que é esse negócio. Tem uma frase que eu gosto muito do meu amigo, recém-amigo, de novo, mas de um gentleman, do Jaime Castro Barbosa. Eu não vou saber falar ela direito, mas ele diz o seguinte: não há nada mais prazeroso que um homem possa fazer vestido do que ganhar uma corrida de cavalo. É verdade. É verdade. Não há nada mais prazeroso que um homem possa fazer vestido do que ganhar uma corrida de cavalo. É um negócio... Meu, eu nunca tive, estou entrando nesse negócio agora, só ganhei páreo comum, mas é um negócio assim, você não tem eu não tenho noção. Eu não sei se é por causa da sobrecarga emocional, mas é fora do normal, né? Eu consegui chegar no panorama de fazer a concepção entre 2 pais, ver nascer... Nossa, esse processo deve ser inteiro. E até chegar na mão dele para correr e ganhar. Aí deve ser uma carga mais emocional ainda, porque eu, como proprietário, compro o cavalo como potro. Exato. Eu vi Agora, crescer. você vê esse processo, Eu vi crescer. meu Deus do Você céu. vê nascer, vê crescer, criar, e ver o Treinava. cavalo ganhar, e realmente Não tem explicação. Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês vão voltar aqui mais vezes. O papo foi incrível. Acho que tem muita história para contar ainda. Mas esse é o Pod Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. Tchau, até semana que vem.